governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua majestade jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Essa profecia de Isaías 7,14 foi falada 700 anos antes de Jesus nascer. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e lhe deu o nome de Jesus. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando os rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, trago boas notícias, que darão grande alegria ao povo. Hoje, em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Senhor, que é o Cristo. Nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado numa manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança.
E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. E tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos uma estrela do Oriente e viemos adorá-la. Essa profecia se encontra em Miqueias, no capítulo 5, verso 2, e 2 Samuel, no capítulo 5, verso 2, e ambos escritos 700 anos antes de Jesus nascer. Então, Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu também vá e o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Quando Herodes morreu, um anjo apareceu em sonho a José, no Egito. Levanta-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a história do Natal. Sabe, meus irmãos, eu não sei como você conheceu o Natal antes de Jesus ter te encontrado. Muitos ainda estão presos nos relatos culturais a respeito dessa época, que contam a respeito de um Jesus folclórico. Mas nós estamos diante da palavra de Deus. A palavra que não apenas está em um livro, que tem início, meio e fim, e que conta sobre coisas que cabem no cognitivo da mente humana. Mas essa palavra é o próprio livro da vida, onde Deus, ao partilhá-la conosco, nos deu a oportunidade de, por intermédio desse bebê, que nasce numa manjedoura e precisa de cuidados, assim como eu e você precisamos, Ele fizesse com que em seu Filho fosse pago o alto preço que estava sobre mim e você, da condenação dos nossos pecados. Aquele que estava na manjedoura não era apenas um bebê, embora também o fosse, mas era o Filho prometido de Deus. Quando um bebê nasce,
uma esperança nasce. E quando o Filho de Deus nasce entre nós, uma esperança ainda maior nasce. Porque é uma esperança que não se limita apenas a essa vida. Não está encaixotada nessa era. Não está presa no nosso tempo. Porque aquele bebê era muito mais do que um bebê. Quando aquele bebê nasce, as profecias se cumprem. Quando aquele bebê nasce, Deus está revelando ao mundo o seu amor. Quando aquele bebê nasce, Deus está trazendo nessa era aquilo que seria pregado numa cruz como propiciação pelos nossos pecados. Deus está anunciando que um novo tempo havia chegado. Durante milhares de anos a humanidade esteve separada de Deus, distante de Deus. Deus, com todo o seu amor, Ele demonstra o desejo de se relacionar conosco. Por intermédio das alianças, Ele busca reestabelecer um relacionamento momentâneo com o homem. Mas haveria de chegar o tempo em que esse relacionamento seria reatado. Nós seríamos redimidos de uma vez por todas. Quando Cristo Jesus nasce, uma esperança nasce, porque esse bebê prometido era o mesmo que levaria os nossos pecados na cruz do Calvário. O mesmo que por intermédio do seu sacrifício nos perdoaria de toda a culpa. Levaria sobre si toda a nossa condenação, porque maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro. E a palavra também diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas quando o sangue do Cordeiro Santo, meus irmãos, ele é derramado, uma gota daquele sangue vale mais do que uma vida de suor humano. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos purifica, nos redime, nos limpa perfeitamente, para que agora eu e você, aqueles que creem nesse sacrifício, não apenas num Jesus histórico, mas que creem em seu nome e o receberam como seu Senhor, são perdoados, podem se achegar ao Pai como se o pecado nunca tivesse existido. Parece bom demais para ser verdade, e porque é a ideia de Deus. Quando aquele menino atinge a maturidade e ele está cumprindo o seu ministério, em um dado momento o Evangelho de João relata que ele se apresenta e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, eu repito o que Jesus disse, ninguém, repita comigo, ninguém irá ao Pai se não for por Ele. Meus irmãos, quando Jesus se apresenta como o caminho, como a verdade e como a vida, Ele está dizendo ao mesmo tempo que Ele é o único caminho. Ele está dizendo ao mesmo tempo que Ele é a própria verdade e que sem Ele não há a verdadeira vida. Quando Ele se apresenta de tal modo, ao mesmo tempo Ele está invalidando todas as outras possibilidades de caminhos, de verdades e de supostas vidas. Jesus está se apresentando como o caminho absoluto, a verdade absoluta e a fonte absoluta da vida eterna. Se até aqui você tem simpatia por este homem que caminhou entre nós fazendo bem, quem não teria simpatia por alguém que caminhou fazendo bem? Hoje chegou o momento de você tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão de crer que Jesus, Ele não apenas é um cara legal e gente boa, mas Ele é o Senhor, Salvador, Rei dos Reis, digno de adoração, e que se não for por intermédio dEle, nosso destino eterno continua o mesmo desde o pecado de Adão. Uma eternidade separada de Deus. Hoje é uma manhã de pessoas tomarem decisões aqui. Uma decisão de se render ao que de fato a palavra diz. Porque este mesmo homem que diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele se apresenta como Filho de Deus, e Ele diz que Ele também está em uma conexão com o próprio Deus, e também sendo o próprio Deus na terra. Ele está dizendo para mim e para você que Ele é a própria divindade caminhando aqui.
Então, ou esse Jesus é quem ele diz que é, ou ele seria um mentiroso. Não tem como ficar no meio do caminho, não tem como apenas simpatizar com Jesus, porque se ele é quem ele diz que é, você precisa dele mais do que nada, mais do que tudo nessa vida. É uma manhã de decisões. E eu oro que, inicialmente, aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, seja tomada a decisão de permanecer todos os dias no Senhor, buscando nele as suas divinas e santas instruções, buscando nele o aperfeiçoamento enquanto nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, sendo cristificados dia após dia, enquanto na nossa imperfeição nós recebemos daquele que é perfeito a instrução que nos torna a cada dia mais parecidos com ele. Que essa seja uma decisão de fé da nossa parte, para que nos mantenhamos focados, não apenas em questões dessa terra, mas com os olhos na eternidade, com a mão no arado, mas com os olhos no céu, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar, e sabendo que aquele que é o Cristo prometido, o mesmo que foi prometido e veio, o mesmo que foi prometido que morreria em nosso lugar e morreu, o mesmo que foi prometido que ressuscitaria no terceiro dia e ressuscitou, o mesmo que foi prometido que voltaria ao Pai, o mesmo que foi prometido que nos daria o seu Santo Espírito, e o mesmo que foi prometido que um dia voltaria. Ele voltará para reinar, ele se assentará no trono de Davi, chegará um tempo onde ele estabelecerá o seu governo de forma literal nessa terra. E a Bíblia diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Enquanto essa mensagem do reino, enquanto essa mensagem do Salvador, enquanto o Messias nos é apresentado, nós temos a oportunidade de fazer isso agora. Haverá um dia que você fará isso querendo ou não. Mas nesse dia, nesse tempo onde a graça de Deus está buscando nos alcançar, com a mensagem da cruz do Calvário, é tempo de arrependimento dos nossos corações. É tempo de nos arrependermos da nossa própria maldade. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, meus irmãos. Eu não vim aqui te apresentar apenas um evangelho fantasioso que faz carinho na sua alma. Eu estou aqui para te apresentar uma palavra que te salva. E essa palavra nos salva quando nós compreendemos que somos pecadores em necessidade de um Salvador, que somos maus em necessidade de arrependimento. Ser um bom cidadão não te faz entrar no céu, mas receber o perdão de pecados que há em Cristo Jesus te torna filho de Deus, te faz a chegar no trono da graça como se o seu pecado nunca tivesse existido. Ele deseja nessa manhã, por causa do seu infinito amor, por causa da sua bondade, por causa da sua graça, te colocar diante de Deus numa posição de justiça. Ele quer te chamar de filho amado, ele quer te lembrar que ele morreu por você, ele quer jogar os seus pecados no mar do esquecimento, ele quer, ao se encontrar com a sua história hoje, te apontar uma nova história que não será construída na força do meio do seu braço, mas história que será conduzida por aquele que nos formou antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Você não é um fruto do acaso. Você não é alguém que não tem um propósito nenhum, não tem propósito nenhum nessa terra. Você é alguém que foi sonhado por Deus. Ainda que a sua história talvez tente te convencer do contrário. Reconheça que a história da sua vida não é contada apenas pelo seu pai e sua mãe. Ela não é contada pelas muitas aflições que te afligiram. Ela não é definida pelas muitas dificuldades ou pelas tragédias que aconteceram na sua vida. Você é definido por quem Deus diz que você é. Ninguém tem a capacidade de soprar fôlego de vida em ninguém. Ainda que seus pais muito quisessem, eles não teriam a capacidade de te dar vida.
aquele fôlego de vida que a ciência busca explicar até hoje. Que acontece quando aquele óvulo se junta com o embrião e aquele momento da luz no útero. Que a ciência busca explicar e ainda não consegue. É de fato um milagre. Diga para si mesmo hoje: eu sou um milagre. Deus te deu o dom da vida. Ele soprou em você, em suas narinas, o fôlego de vida. Ele gerou dentro de você aquilo que homem nenhum poderia gerar. Ele te ama tanto, ao ponto de ter enviado o seu único filho para que não estivesse distante de você nunca mais. Ele te ama tanto ao ponto de ter sacrificado o seu filho para que ele passasse momentaneamente pela morte, para que eternamente eu e você tivéssemos vida. Jesus morreu a morte que eu e você merecíamos, para que eu e você pudéssemos viver a vida que só Ele era digno de viver. Aquela cruz estava prometida pelas profecias a Jesus, mas a cruz não era dele. A cruz estava pronta para Barrabás morrer. Barrabás nos representando como aqueles culpados, cheios de culpa, cheios de maldade. Alguém que não era digno de salvação tem o seu lugar na cruz trocado com Jesus. Jesus chega livre para sair preso. Barrabás entra naquela cena preso para sair livre. Essa é a cena do Evangelho. Jesus trocando de lugar na cruz com Barrabás. E é interessante que aqueles homens que foram pregados ao lado de Jesus, estando prestes a passarem pela sua morte, a Bíblia conta que haviam 2 bandidos também pregados lá. E quando eles interagem com Jesus, Jesus está ali cheio de graça e amor até o final, buscando salvar aqueles que estão perdidos. Jesus promete o paraíso para um deles, inclusive. E por isso eu quero te dizer nessa manhã que, independente da condição a qual você chega aqui, aqueles bandidos estavam condenados, pagariam pela sua morte em breve, pagariam pela sua culpa em breve, seriam mortos, mas até o último minuto havia esperança para eles, porque Jesus estava do lado deles. Eu não sei se você se sente sozinho, eu não sei se você se sente um derrotado, eu não sei se você se sente sem fé. Não sei qual é a sua condição hoje, mas eu sei que quando a sua história se cruza com a de Jesus, assim como a de todos os homens que chegaram a Ele clamando, Ele não ignorou ninguém. Se nessa manhã existe um clamor sincero do seu coração, se nessa manhã existe um desejo no seu coração de conhecer quem de fato te criou, saiba que Jesus está ao seu lado mais uma vez. Assim como na profecia declarada às igrejas em Apocalipse, Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará e ceiará contigo. Essa ceia simboliza comunhão. A ceia simboliza a mesa, a qual Ele nos deu o direito de nos assentarmos por causa do seu sacrifício. Eu quero nessa manhã encorajar a cada um de nós, e especialmente a você que talvez não tenha um relacionamento com Deus, a entregar o seu coração a Jesus. Por fim, Ele também diz que aqueles que estão cansados e sobrecarregados precisam ir até Ele, porque Ele tem um descanso para nós. Sabe, o descanso que Jesus tem para nós é mais do que um descanso circunstancial. É mais do que um descanso relativo que depende do quanto você tem de dinheiro na conta. É mais que um descanso que depende de se tudo vai bem na sua vida ou não. É um descanso provido por aquele que desceu dos céus para nos dar uma paz que nós não encontraremos aqui. Ele traz consigo a sua paz. Ele nos entrega a sua própria vida de forma imerecida. Não busque encontrar em si mesmo razões para que você mereça ser salvo. Nenhum de nós merecemos. Pecamos contra Deus. Todos aqui somos necessitados da mesma graça que provém do nosso Senhor.
Mas o Senhor deseja te encontrar num lugar de entrega, num lugar de rendição, num lugar onde você de fato, não como uma marionete programada por Deus, mas como alguém que de livre e espontânea vontade, ao ser encontrado pela graça e pelo favor de Deus, decide corresponder em fé, rendendo a sua vida no altar do Senhor.